Capítulo 10. Superando bloqueios de aprendizagem. Era uma vez um viajante, uma alma sedenta de sabedoria que partiu em busca do conhecimento, cheio de esperança e desejos fervorosos. No início, os dias eram brilhantes e cheios de promessas, como se as próprias estrelas o estivessem guiando. Ele sentia que tudo era possível, que seus esforços atingiriam os picos mais altos, que desta vez ele não abandonaria o caminho. Entretanto, assim como acontece com as marés do oceano, o vento logo mudou, e com ele, sua força começou a diminuir. O viajante percebeu que o entusiasmo inicial, aquela centelha que iluminou seu caminho, desapareceu como a neblina ao amanhecer. Dias de inspiração foram substituídos por dias de dúvida, quando a disciplina parecia um labirinto sem saída. Assim, seus sonhos antes vibrantes foram destruídos, arrastados pela corrente da indiferença. Se ao menos ele tivesse continuado, disse a si mesmo, se ao menos ele tivesse persistido em sua busca. Mas essa é a verdade que todos nós enfrentamos. A perseverança é a bússola que guia aqueles que se encontram no vasto oceano da autoaperfeiçoamento. Não é o talento que define o destino de um homem, nem a sorte, nem a inteligência. É a capacidade de persistir, de continuar quando o vento não está soprando a seu favor, de trabalhar quando a paixão se foi. O viajante começou a entender que não basta começar. O verdadeiro desafio está em não desistir quando o ímpeto desaparece, quando o caminho se torna difícil e as recompensas não vêm imediatamente. E nessa lição, ele encontrou a chave: perseverança. 1. O poder secreto dos pequenos atos. Repetidos. É fácil acreditar que a grandeza surge de atos espetaculares, de decisões monumentais que mudam o curso de nossas vidas. Mas na realidade, o verdadeiro poder está nas pequenas ações que tomamos todos os dias, aquelas que parecem insignificantes no momento, mas que, quando repetidas, tecem o tecido do destino. Dia após dia, um passo de cada vez, o caminho para a realização pessoal é construído. Imagine que, no primeiro dia, 2 viajantes iniciam uma jornada. Um lê 20 minutos por dia e o outro não lê nada. A princípio, não há diferença, apenas uma sombra de distância entre eles. Depois de uma semana, ainda não é perceptível. Mas se os 2 continuarem o noivado por 1 ano, a magnitude da diferença será revelada. Quem lê terá absorvido o conhecimento de dezenas de livros. Aquele que não fez isso continuará como era no princípio. Assim é a vida. Não se trata de grandes saltos ou mudanças imediatas. Trata-se de melhorar apenas 1% a cada dia. Depois de 1 ano, você estará 37 vezes mais perto de seu objetivo do que quando começou. A consistência é o segredo da transformação, a força que molda o futuro. 2. O enigma da motivação e seu desvanecimento. No início de cada empreendimento, o entusiasmo nos inunda. Mas, mais cedo ou mais tarde, a motivação começa a desaparecer como um sussurro na brisa. O que acontece quando esse fogo interior se apaga? A maioria das pessoas desiste porque depositou toda a sua fé na motivação. Eles acreditam que sem isso não conseguirão seguir em frente. Mas a verdade é diferente. A motivação, assim como a maré, sobe e desce. Nunca é constante. O verdadeiro segredo está na disciplina, na capacidade de agir independentemente de como nos sentimos. Não devemos dar atenção às emoções passageiras, porque elas são como nuvens que nublam o céu. Em vez disso, devemos ouvir a voz interior que nos lembra o que precisamos fazer, independentemente do humor dos nossos corações. 3. Criando hábitos inquebráveis. Os hábitos são as raízes que sustentam a nossa existência. Como as raízes de uma árvore, se não estiverem firmemente plantadas, seremos arrastados pelas tempestades da vida. A chave para criar hábitos duradouros não é a força de vontade, mas torná-los tão pequenos e naturais que quase se tornem parte do nosso ser. Se o viajante quiser ler, ele não deve se comprometer a ler 1 hora por dia desde o começo, pois isso será um fardo. Deve começar com 1 página, apenas uma. Se você quiser se exercitar, comece com um movimento.
Pouco a pouco, essas pequenas ações vão se acumulando e formando um novo jeito de ser. O segredo está na consistência, não na intensidade momentânea. Os hábitos devem ser gentis, quase invisíveis no início, mas com o tempo, eles se tornam uma força poderosa que molda nosso destino. 4. A regra sem desculpas. Desculpas são paredes invisíveis que nos impedem de seguir em frente. Toda vez que nos permitimos uma desculpa, estamos nos dando permissão para falhar. Dizer amanhã ou hoje não é permitir que o futuro tire o poder do presente. O viajante deve aprender a não negociar com a preguiça, a não debater se hoje tem vontade ou não. Não há amanhã. Só existe o hoje. Se você tomar uma decisão, você deve segui-la, sem hesitação. Cada vez que você desiste, você se afasta um passo do caminho que o levará ao seu destino. A disciplina não permite desculpas. A disciplina atua independentemente das condições. 5. A dor da lamentabilidade. A vida sempre nos apresenta dois caminhos: a dor momentânea da disciplina ou a dor eterna do arrependimento. Disciplina é um sacrifício temporário, mas seus frutos são abundantes e eternos. O arrependimento, por outro lado, nunca vai embora. É um peso no coração que não dá para largar. Então, qual dor você escolherá? A do esforço momentâneo ou a do remorso por não ter dado o melhor de si? Conclusão: o poder da persistência. No final, a verdadeira jornada não é medida por sucessos rápidos ou vitórias passageiras. Ela se mede pela capacidade de se levantar sempre que o cansaço e o desânimo tentam tomar conta. Ela se mede pela disciplina que mantém o viajante em seu caminho, apesar das tempestades, apesar do desânimo. Porque no final, o segredo não está no que temos ou no que conquistamos, mas na nossa capacidade de seguir em frente, de aprender a andar na escuridão e de confiar que o sol sempre brilhará novamente para aqueles que nunca param de seguir em frente.